Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura de 31 capítulos de Provérbios em 31 dias. Nós já temos, esse aqui já é o nosso 12º vídeo sobre esse assunto, então se você ainda não assistiu algum dos anteriores, é só correr lá e assistir que Deus vai falar muito com você. Então, vamos logo para o nosso capítulo de hoje. O 12º capítulo de Provérbios, assim como aqueles que temos falado nesses últimos dias, aborda também mais de um assunto. No entanto, nele a gente também observa um tema que é bem detalhado, é bem abordado em alguns dos seus versículos, que é a mentira. Dá só uma olhada em alguns versículos que eu separei para a gente poder começar essa nossa conversa. Versículos do capítulo 12 de Provérbios. Olha só. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Versículo 22. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Versículo 17. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Versículo 18. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Versículo 19. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Versículo 6. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Versículo 13. A gente vê muito claramente que Deus é totalmente contrário à mentira. E isso se deve ao fato de a mentira ser uma característica aprendida diretamente do diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Jesus, em um dado momento, se refere ao diabo como o príncipe deste mundo, ou o príncipe deste século. E acerca dele ele diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, 30. O que Jesus quer dizer com esse nada tem em mim seria algo como o diabo, que é o príncipe do mundo, deste mundo que está vindo, não tem nada contra mim, não tem como me acusar, não tem nada em mim que seja dele. Algumas versões falam que o diabo não tem direito nenhum sobre mim, isso porque Jesus é todo verdade, ele é todo da verdade, e o diabo é todo da mentira. E com isso a gente aprende um conceito muito importante. Quando mentimos, estamos falando a língua do diabo, estamos fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. Nós estamos, em última análise, agradando ao inimigo. E com isso, a gente acaba abrindo uma legalidade dele sobre a nossa vida. Jesus estava imune a qualquer acusação do inimigo, pois não havia mentira nenhuma nele. Então o diabo não podia acusar. Mas se a gente mente, a gente abre essa brecha para que ele nos acuse. E o que o inimigo mais quer é achar essa brecha. Dá uma olhada lá em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uma característica inerente ao método de Satanás é o engano. Ele está sempre se disfarçando de alguma coisa boa, alguma coisa bela, oferece um caminho mais fácil, um caminho mais simples e tenta nos seduzir para esse erro. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Em Gênesis 3, de 1 a 7, a gente observa que a serpente se baseou na estratégia dos argumentos falsos para convencer Eva a comer do fruto da árvore ao qual Deus proibiu que comessem. Observa só como ela introduz a sua artimanha. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse?
Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3:1, parte B. Deus não disse isso. Deus disse para não comerem especificamente do fruto daquela árvore. O fruto de qualquer outra árvore do jardim eles poderiam comer. Mas é exatamente isso que o inimigo faz. Ele distorce as palavras de Deus e tenta colocar uma ideia de que Deus seria controlador, de que ele estaria tentando nos limitar, impedir que a gente vivesse a nossa vida, e enquanto o inimigo oferece uma proposta para uma liberdade. Mas, como a gente viu lá no vídeo do capítulo 5, a verdadeira liberdade só é possível em Cristo, porque o que o pecado faz é nos aprisionar. O apelo que a gente ouve do mundo gera muitas vezes em torno de expressões que você com certeza já ouviu, como não tem nada a ver, mas todo mundo está fazendo isso. Ah, mas você tem que viver um pouco. Esse negócio de servir a Deus, de seguir a Deus é muito chato, você não pode fazer nada. Olha só, e a gente sabe que não é verdade, muito pelo contrário, a gente tem a liberdade de escolher o nosso caminho. E a gente pode escolher o caminho certo ou o caminho errado, e Deus nos instrui a escolher o caminho certo. É apenas isso. Mas o inimigo tenta colocar a ideia de que nós estamos sendo cerceados nas nossas decisões. E agora que a gente entendeu esses versículos, fica muito claro de onde vem esse instinto que leva as pessoas a argumentarem dessa forma. Então, o conselho é: não caia nessa armadilha, não caia nessa artimanha da mentira, nessa artimanha mentirosa que tenta te arrastar para o pecado. A boa notícia é que Cristo venceu o diabo na cruz. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16:20, parte A. E o mais legal, ele nos deixou as ferramentas para que a gente pudesse vencer a essas tentações que o maligno nos coloca. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos 11 ao 18, a gente vê a descrição da armadura de Deus e como nós devemos vesti-la para poder vencer contra as investidas do maligno. No versículo 14, eu destaco o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Olha aí, a verdade compondo parte dessa nossa armadura para poder vencer os enganos do maligno. O que a gente então compreende é que a verdade nos liberta, enquanto a mentira nos aprisiona. Um versículo muito famoso é o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A gente vê aqui claramente que o conhecer a verdade se refere a seguir os caminhos de Deus, a se manter firme na sua palavra. Se a gente buscar obter a sabedoria de Deus, que vem a partir da obediência aos seus mandamentos, a gente vai conhecer a verdade, e a verdade nos traz a liberdade. Portanto, vamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, como a gente já tem falado em alguns outros momentos, nos mostrar se existe em nós algum caminho da mentira, se existe em nós alguma brecha que tenhamos aberto para o inimigo nos acusar. Porque ao passo em que o diabo nos oferece essa suposta liberdade, eventualmente ele também cobra o preço, eventualmente ele vai se virar contra nós, como se na verdade ele já não estivesse contra desde o começo, e vai querer nos acusar, vai querer nos dizer que nós não valemos nada, que não somos amados, que nós não temos jeito, que não temos como sair daquela condição. A gente sabe que a mentira é um ciclo vicioso. Quando você mente uma vez, você tem que mentir mais uma vez para sustentar aquela mentira anterior. E por aí vai, você tem sempre que ter uma mentira nova até que aquilo tudo cai. A gente viu no próprio versículo 19 de Provérbios 12 que a mentira vai perecer, a mentira não tem uma vida longa. Então vamos pedir para o Senhor nos livrar, nos libertar dessa prisão, se por acaso nos encontramos nela. E vamos escolher sempre a verdade, por mais que
ela seja o caminho mais doloroso a princípio. Às vezes, você dizer a verdade é algo que pode te colocar em algum problema, mas a gente sabe que a nossa recompensa com Deus por seguir a verdade é muito maior do que qualquer prazer ou qualquer suposto livramento que a mentira poderia nos trazer a curto prazo. Então, vamos prosseguir em conhecer a verdade em Cristo Jesus e assim ser libertos de toda a amarra da mentira. Que Deus te abençoe. Pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série 31 dias, 31 provérbios. E espero que Deus esteja falando muito com você. Se você tem lido a Bíblia e ainda não tem compreendido o que você lê, você ainda não tem conseguido entender a revelação maior de Deus, peça a Ele, continue pedindo a Ele, porque uma coisa é fato, Ele vai se revelar a você. Eu te garanto, você vai, quando você menos esperar, você vai ter lido um versículo e vai estar entendendo perfeitamente o que Deus quer dizer ao seu coração. Portanto, continue, persevere. Por hoje é só. Deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e manda esse vídeo para todo mundo para a gente poder disseminar a palavra da verdade que há em Cristo Jesus. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Tchau!